Fala, galera que vai fazer a prova para a Secretaria de Saúde. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje é trabalhar com vocês pontos muito importantes cobrados pela Fundação Getúlio Vargas através da correção de questões de provas anteriores. Nessa revisão de véspera, a gente vai fazer muitos exercícios e destacar algumas peculiaridades da banca. Então, vem comigo, galera, vamos nessa. Vamos embora. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o conteúdo programático. É grande o conteúdo programático dessa prova, né? Observem aí, ambiente operacional Windows. Aí ele vem trazendo o Windows 95, 98, Millennium, 2000, XP e 7. Estranho? Estranho. O que você vai fazer? Estudar o Windows 7. E os outros? São muito velhos. Desencana que ele coloca no edital, porque ele deve ter copiado e colado esse conteúdo programático. Mas você vai trabalhar o Windows 7. Fundamentos do Windows, operações com janelas, menus, barras de tarefas, área de trabalho, trabalho com pastas e arquivos, localização de arquivos e pastas, movimentação e cópia de arquivos e pastas, criação e exclusão de arquivos e pastas, compartilhamento e área de transferência. Configurações básicas do Windows, aí ele entra no painel de controle, resolução de tela, cores, fontes, impressora, aparência, segundo plano e proteção de tela. O Windows Explorer, ambiente intranet e intranet, aí ele já mudou de assunto. Conceitos básicos de internet e intranet, utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à internet, principais navegadores, ferramentas de busca e pesquisa, processadores de texto, sistema operacional Windows e Linux, muita coisa, software livre e proprietários, organização e gerenciamento de informações, arquivos e pastas, Office 2003, 2007 XP, muito velho. Aí ele traz Word, Excel e... não vou ler isso tudo, não. Na sequência do Word e Excel, ele vem com correio eletrônico, segurança da informação, banco de dados. É muito conteúdo, hein? Muito conteúdo. Observem que ele ainda coloca transmissão e recepção de mensagens, catálogo de endereços, arquivos anexados, uso de recursos, cuidados relativos à segurança, sistema de antivírus. Legal. E a parte de internet e intranet, que está no início do conteúdo programático. É muita coisa. Vamos lá, vamos cair dentro. Primeira coisa que a gente vai abordar, nesse histórico de questões da Fundação Getúlio Vargas, são os formatos de arquivo. Considere os seguintes tipos de arquivos digitais usualmente presentes em computadores de pequeno porte. A gente tem que lembrar os arquivos de imagem, arquivos de áudio, arquivos de vídeo. Então, arquivos de imagem. Principais formatos: BMP, PNG, GIF, TIFF, WMF, JPG. São os principais formatos de imagem. Arquivos de vídeo. Principais formatos de arquivos de vídeo: MP4, AVI, WMV, VOB, MOV, FLV, MKV. Áudio. Eu vou ter arquivos de áudio: MP3, Wave, WMA, OGG. Arquivos compactados: ZIP, ARG, RAR. São algumas das principais extensões. GZ. Galera, dá um print. Lembra essas extensões e vamos voltar para as questões. Arquivo GIF, ele quer respectivamente. GIF é um arquivo de imagem. Não é página do web. Página do web seria HTML. Não é dados criptografados. GIF é um arquivo de imagem. HTML é página da web. HTML é página da web. Aí passou, né? Por quê? Todas as três alternativas que restaram têm página da web no segundo. MP3 é áudio. Áudio é som, não é vídeo. Então, eliminei a letra B. A letra C e a letra D já haviam sido eliminadas antes.
MP3 é áudio, MP4 é vídeo, e zip é arquivo compactado, não é criptografado. Criptografado é arquivo codificado, que não vai ser lido por terceiros, por pessoas não autorizadas. A criptografia tem a ver com a segurança da informação. O zip é um arquivo compactado. Então o gabarito aí é o quê? Letra A de alfa. Outra questão, trabalhando esses formatos de arquivo. O que é CSV? É um arquivo de texto separado por vírgulas. Por definição, um arquivo de texto. Mas é um texto com uma característica especial de ser separado por vírgulas. DocX é um arquivo de texto do Word. EXE é um arquivo de programa executável, GIF é de imagem, HTML é página da web, JPG é imagem, PDF é um arquivo portável, PNG é imagem, TXT é um texto do bloco de notas, um texto puro, um texto ASCII. O que ele quer saber? Quais são as extensões associadas a imagens? Associadas a imagens, a gente vai ter GIF, JPG e PNG. Então, eu tenho 3 extensões associadas à imagem. Por isso, gabarito é letra B de bravo. Ok? GIF. Professor, mas o GIF é animado? É imagem. GIF é imagem. JPG é imagem. PNG é imagem. Gabarito, letra B. Agora, uma questão do MPE do Rio, que traz para a gente um assunto que é a obtenção de dados externos. É a importação de dados numa planilha eletrônica, é a conversão de texto em tabela num processador como o Word. Aqui, a gente tem que entender que o examinador, ele coloca: um professor precisa carregar as notas de seus 70 alunos numa planilha, de modo que possa calcular a média e imprimir uma lista alfabética. Beleza. E ele tem 3 arquivos, onde ele vai dispor do nome e das 4 notas, das 4 avaliações de cada aluno, de cada um dos 70 alunos. E ele pergunta qual o arquivo ou quais os arquivos são adequados para esse carregamento, para abrir no Excel. O que a gente tem que entender? Para delimitar cada célula, a gente tem um caractere. Como assim? Deixe-me mostrar isso no Word. O Word é o mais fácil para visualizar, para entender. Se eu coloco aqui, ó, nome, espaço, Bruno, nome, espaço, idade, espaço, salário. Eu vou ter 3 colunas, nome, idade, salário. Se eu colocar aqui, Renato da Costa, 44 e 2.500,50, vamos dizer que seja o salário. Quando eu realizar essa conversão, o que está separando o nome da idade do salário? O espaço, né? Se eu usar como delimitador para fazer esse carregamento aí em tabela, se eu usar como delimitador um espaço, eu preciso que você entenda que a conversão não vai ser correta. Por quê? Se eu usar o espaço, acabou que não pegou o espaço, né? Inserir tabela, converter texto em tabela. Se eu colocar aqui, ó, espaço, olha o que ele fez. Nome, idade, salário deu certo, mas o Renato da Costa, ele colocou cada um em uma célula. Então, eu não posso usar o espaço aqui. Talvez seja interessante a gente usar a vírgula como delimitador. Tem que ter um caractere para especificar o fim daquela célula. Então, eu vou colocar aqui a vírgula. O que vai acontecer agora? O meu salário tem vírgula. Logo, ficará uma coluna a mais também. Ó. Vou delimitar com a vírgula. Não funcionou, porque a vírgula é o separador decimal usado no Brasil. Então, um caractere que é muito comum para delimitar o fim da célula é o ponto e vírgula. O ponto e vírgula é muito usual, porque a vírgula no Brasil é o separador decimal. Então, a gente tem que pegar um outro caractere. O ponto e vírgula é muito comum. Pode ser qualquer caractere delimitador. Você vai ter que avaliar se aquilo vai dar certo. Agora,
ao realizar a conversão, escolhendo o ponto e vírgula, ele vai proceder corretamente. Nome, idade, salário. Se vocês observarem, no item 1, ele traz corretamente o ponto e vírgula como delimitador. E aí, ainda que a última nota seja 9,5 ou 9,8, funciona, né? Porque eu estou delimitando com ponto e vírgula, o item 1 é verdadeiro. No item 2, a gente observa que há dois caracteres separadores. A gente tem o pipeline, que é a barra em pé, e o ponto e vírgula. Se eu escolher o pipeline, o 9 vai ficar junto, ou perdão, se eu escolher o pipeline, eu vou ter Maria de um lado e todas as notas do outro juntas. Não posso escolher o pipeline. Se eu escolher o ponto e vírgula, a primeira nota vai ficar junto da Maria. E a última nota vai ficar junto desse traço. Também não vai ficar legal. Aí você poderia pensar assim, então vamos escolher dois delimitadores. Não pode. Tem que ser um delimitador só, então o item 2 ele não é adequado. Item 3. Item 3 tem vírgula. Beleza. O problema é a última nota. Para que o item 3 funcionasse, as notas não podiam ter a vírgula como separador decimal, tinha que ter o ponto. Aí eu conseguiria distinguir. O americano usa o ponto como separador decimal, daí ele consegue usar a vírgula como delimitador. O brasileiro usa a vírgula como separador decimal, então ele não pode usar a vírgula como delimitador. Por isso o item 3 também é errado. E o gabarito dessa questão é o quê? Apenas a letra A é adequada para fazer o carregamento no Excel. Ok? Questão da Embel. O tipo de arquivo, o formato de arquivo largamente utilizado para troca de dados textuais, usualmente organizados por meio de separadores. Como é que eu vou fazer para troca de dados? Trocar dados é o quê? Exportar de um sistema e importar em outro. É justamente o que a gente está aprendendo com o CSV. Esses separadores são o que eu chamei de delimitadores. No caso, o padrão aqui no Brasil é o quê? O ponto e vírgula. Então, esse arquivo de texto separado por ponto e vírgula é o arquivo CSV. Agora, vamos lá para o Excel. O assuntozinho que também tem aparecido em prova. Não pode errar, meu filho. Olha só. Quando a gente entra numa planilha, as planilhas elas têm colunas intituladas com letras. E a gente tem 26 letras no alfabeto. Então, as colunas vão de A a Z. Depois do Z, continua, são 16.384 colunas. Essas colunas, depois do Z, ela começa aqui, AA, AB, AC, e assim vai até a Z. Depois do AZ vira o quê? BA, BB, BC, e assim vai combinando até o X fudeu. O quê? XFD, olha lá. Se o examinador perguntar qual a última coluna do Excel, você vai lembrar X, fudeu, é o XFD. E a última linha? 1.048.576. São os limites da planilha. Essa questão está perguntando qual é a 27ª coluna. Se eu sei que o alfabeto tem 26 letras e vai de A a Z, depois do Z ele começa a combinar AA. E assim a 27ª coluna é a coluna AA. Estou entendendo. Outro assunto importante do Excel está relacionado com esse papo de copiou e colou. Ctrl C, Ctrl V. Quando a gente realiza um procedimento de copiar e colar, a fórmula ela sofre um ajuste. Esse ajuste ele é proporcional ao deslocamento daquela fórmula. Se eu copio a fórmula para a linha de baixo, ela vai aumentar um número. Se eu copio para duas linhas abaixo, ela vai aumentar 2 vezes o número. Se eu modifico a linha, ele modifica o número. Se eu modifico a coluna, na hora de copiar, ele modifica a letra. A coluna é representada pela letra e a linha é representada pelo número. O cifrão, ele congela. Aonde tem cifrão, não pode variar. Então, de cara, eu já elimino a letra D e a letra A. Porque se tem cifrão B, qualquer célula que seja colada essa fórmula, ela vai continuar com o cifrão B. O cifrão ele congelou o B. Não pode sumir o cifrão e não pode mudar a letra. Vai ter que ser cifrão B.
O que aconteceu com essa fórmula? Cifrão B2 vezes B3 foi copiada para duas colunas à direita. Esse B não vai variar, mas o outro B não está congelado. Se ele for andar duas colunas para a direita, esse B vai virar C, vai virar D. Então, o B2 vai continuar sendo o cifrão B, mas duas colunas à direita, esse B vai virar D. Necessariamente esse B vai virar D. Se eu sei que esse B vai virar D, acabou a questão, gabarito é letra D. Pessoal, eu não estou entendendo. Velho, na véspera é punk, mas vai dar certo. Confia em mim, vamos lá. Duas colunas à direita e 4 linhas abaixo. Então, eu tenho mais 2 letras e mais 4 números. Por quê? A coluna é a letra e a linha é o número. Aonde tem cifrão não muda. B, o 2 é número, mais 4, 6. O B é letra, mais 2D. O 3 é número, mais 4, 7. Gabarito, letra, D de delta. Ok? Agora, um assunto bem peculiar da FGV é esse papo de rastrear precedentes, rastrear dependentes. Para quem não conhece o assunto, a pessoa olha e toma um susto. Esse assunto é fácil pra caramba. O que você tem que entender? A seta está indicando que aquela célula depende... Veja, a célula A1, ela tem uma seta vindo de B1 e uma seta vindo de C2. Então, A1 depende de B1 e C2. É essa relação que você tem que perceber. Se eu coloco aqui no Excel 5 e 6, se eu crio uma fórmula que é igual a 1 mais A2, se eu mandar rastrear o precedente, ele vai meter duas cetonas com a origem de A1 e A2. Vou lá em fórmulas, rastrear precedente. Isso está dizendo que E1 depende de A1. Se você alterar A1, ele vai mudar o resultado de E1, de E3. E3, que é essa célulazinha aqui, depende de A1 e A2. Legal? Então, nessa fórmula, ele quer saber aqui, ó, A1. A1 depende de quem? A1 depende de B1 e de C2. E B1 depende. B1 depende de quem? B1 depende de C3 e D2. Respectivamente, A1 depende de B1 e C2. Não é só B1, não é B2, é B1 e C2. E B1? B1 depende de C3 e D2. C3 e D2. Gabarito, letra D. Não é C2. Cadê o D2? Então, gabarito aqui, letra D de delta. Isso chama-se rastrear precedentes, rastrear dependentes. Ok? No contexto do Excel, assinale a fórmula inválida. Fórmula inválida. Será que todo mundo consegue bater os olhos e marcar a letra D? Espero que sim, né, pessoal? Toda fórmula deve começar com sinal de igual. Toda fórmula deve começar com sinal de igual. Beleza, todas têm igual. Se eu abrir um parênteses, eu tenho que fechar o parênteses. Então, na letra A, esse parênteses aqui, ele não influencia em nada, né? Porque o parênteses com um número só dentro não significa nada, mas também não vai dar erro. A letra B não tem erro. A letra C, colocar o B2 entre parênteses também não vai dar erro. Mas na letra D, a gente tem, ó, 1, 2, 3 parênteses. Eu não posso ter 3 parênteses. A quantidade de parênteses jamais pode ser ímpar. Todo parêntese que eu abrir, eu vou ter que fechar. Eu não posso abrir um e fechar 2. Olha que bobeira. O gabarito, então, aí é o quê? Letra D de delta. Abrir o parêntese, tem que fechar o parêntese. Eu não posso abrir um parênteses e fechar 2.
Por isso, o gabarito aí é letra D de delta. Vamos que vamos! Considere uma planilha do Excel que contém nas células A1 até A5, respectivamente, as seguintes fórmulas. Respectivamente, A1, A2, A3, A4 e A5. Ele quer saber qual que contém uma referência circular. O que é uma referência circular? Por definição, uma célula não pode fazer referência a si mesma. Como é que é? Olha lá. Vamos pegar essa planilha de exemplo. Imaginem que eu coloquei aqui números aleatórios, 3, 4, 5. Aí eu vou mandar somar de A1 até A3. Maravilha, né? Quando eu mandar somar de A1 até A3, não, de B1 até B3, obviamente, né? Estou na coluna B. Deu 12, beleza. Agora, se eu mandar somar de B1 até B5, observem que eu estou na célula B5. Como é que eu vou somar de B1 até B5 se eu estou na B5? Eu tinha que parar antes. Eu não posso somar onde eu estou. Se eu somar onde eu estou, eu vou ter o erro de referência circular. Então, a ideia do erro de referência circular é justamente que uma célula não pode fazer referência ao seu próprio endereço. Ok? Voltando para a questão, é isso que vocês vão ter que procurar. Uma célula não pode fazer referência ao seu próprio endereço. Então, vamos ver. Na A1, ele colocou a soma de A1 até C10. Não pode. Não pode ter referência a 1. Na A2, ele colocou a soma de B2 até C8 e de B3 até C10. Passou. Na A3, ele está somando de B3 até B3. Passou também. Na A4 é que o examinador foi covarde. Por quê? Porque a raiz de um número negativo, ela é impossível no universo de números reais. O Excel vai dar erro. Se eu colocar a raiz de -1, o Excel vai dar o erro. Não existe esse número. Ele dá o erro num. Mas o erro num não é uma referência circular. Por isso, o item 4 passou batido. Ainda que ele dê o erro num, ele não é referência circular. Referência circular é A1, é o item 1. No item 5 não tem erro, né, pessoal? Porque A5 pode fazer a média de B2 até C4 e de B3 até C3. Só não pode ter A5, porque se fizer referência à sua própria célula, erro de referência circular. Então, o gabarito aí é o quê? Letra A de alfa. Vamos que vamos! Vamos para a próxima questão. As fórmulas a seguir, quando digitadas na célula A1, são aceitas normalmente à exceção de uma. Qual que vai dar erro nessa fórmula? Professor, está muito rápido. Concordo. Por isso que o material foi, inclusive, distribuído anteriormente, para que vocês pudessem ter acesso, pudessem realizar as questões. E lembrem, tudo está gravado. Vocês podem voltar e assistir de novo quantas vezes vocês quiserem. Não é interessante para vocês que eu fique devagar. Não. É melhor que eu seja rápido de fato. Por quê? Porque a gente tem 1 hora de aula. Então, quanto mais rápido eu for, mais informação você vai ter. Ah, mas eu tenho que entender. Ah, eu também espero que você entenda, né? Uma revisão de véspera, a gente não pode ter muita novidade. Eu espero que você, de fato, já conheça os assuntos, já tenha feito o exercício da FGV. Mas eu tô bonzinho, vou dar um tempinho. Fala para mim, qual é a resposta dessa questão? Ih! Vamos lá. Ele coloca que as fórmulas foram digitadas na célula A1. Então, tem aqui A1, 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 A1 e A1. A célula 1 pode ter a soma de B2 até B10? Pode. E a média de 1, 2, 3 e C2? C12? Pode também. A célula 1
Pode ter a soma de B2 até Y20? Pode. C2 até C3? Pode também. Só não pode somar a 1, gente. Só não pode fazer referência a 1. De D2 a D20 pode, de D2 a D20 pode, de B2 a Y2 pode, mas não pode ter a 1. Se eu estou na célula 1, é isso que você tem que ter maldade. Se eu estou na célula 1, eu não posso utilizar a célula 1 na fórmula. Se eu fizer isso, vai dar um erro de referência circular. E a referência circular é a tal advertência. Ok? Referência circular. Observem que a única alternativa que faz referência a si mesma, a 1, é a letra D. Agora, considere uma planilha do Excel contendo os valores exibidos a seguir. A gente tem tipo, área e preço. Esses campos, esse rótulo das colunas na linha 1, ele está com filtro habilitado. O filtro se dá por esse ícone, sendo que ainda não foi aplicado nenhum filtro, porque se tivesse, a gente teria ali linhas ocultas e o ícone, ao invés de setinha, ia representar um funil, indicando aonde houve filtro. O que ele está querendo? Na coluna A, apenas os valores casa, chácara e terreno foram selecionados. Então, o apartamento ele vai ser omitido. E quando oculta, obviamente, oculta a linha inteira. Aí, ele colocou o filtro na coluna A. Casa, chácara e terreno. Na coluna C, ele selecionou só 1.200.000. E aí ele ocultou os demais. Porque quando ele oculta a linha. Só a linha 2 ficou aparecendo. Assinale a opção que relaciona todas as linhas que, além do título, permaneceram visíveis. Só a linha 2 permaneceu visível nesse recurso de filtro. Por isso que o gabarito aí é letra A de alfa. Com filtro, pessoal, eu posso realizar consultas para mostrar subconjuntos. Por exemplo, eu tenho lá a lista dos alunos aprovados. Eu posso filtrar só quem mora em Manaus. Eu posso filtrar só quem mora, sei lá, no Rio Grande do Norte. Eu vou poder realizar o quê? Filtros. Quero filtrar só quem mora no Pará. Ok? Estou entendendo. Agora, considere o documento do Word. A gente sai do Excel agora e vai para o Word. No Word, um dos assuntos mais cobrados pela FGV é esse papo de coringa. E existem muitos coringas. Os mais comuns são o asterisco e a interrogação. O asterisco corresponde a um grupo de caracteres. E a interrogação corresponde a um caractere. Então, se eu colocar LA, interrogação ER, ele vai procurar, por exemplo, por lazer e laser. Se eu colocar L asterisco ER, ele vai, por exemplo, procurar por lamber, lazer, laser. Deixa eu ver se tem outra palavra aqui que começa com lá e termina com ER. Tem outra palavra sem ser lamber? Não consigo lembrar de nenhuma outra palavra sem ser lamber. Mas já deu para entender que o asterisco corresponde o quê? A um grupo de caracteres desconhecidos. Pode ser nenhum caractere ou pode ser muitos caracteres. No asterisco eu não tenho uma quantidade determinada de caracteres. Quando o examinador coloca esse B entre colchetes, os colchetes permitem que você especifique qual caractere que vai entrar naquela posição. Poderia ter várias letras para ocupar uma única casa. Como só tem uma letra, vai ter que começar com B. Vai ter que começar com B, não pode ser goiaba. Não vai ter colchete, gente. Vai ter que começar com a letra B. Entendi. O asterisco está dizendo que aqui pode ter qualquer grupo de caracteres, desde que termine com vírgula, tenha um A e tenha mais um caractere antes desse grupo.
Todas terminam com vírgula. Tinha que ter atenção na vírgula. Se não tivesse a vírgula, já estava fora. Tem um A antes da vírgula, todas têm um A antes da vírgula, todas têm um caractere antes do A, e um grupo de caracteres entre o B e esse caractere que precede o A. Ou seja, ele vai encontrar batata, banana e berinjela. Gabarito aí, letra 3, letra D. Batata, banana e berinjela. Ok? Agora, outro ponto da matéria do Word que é recorrente na FGV é esse papo de controle de alterações. O controle de alterações se encontra lá na guia Revisão. Esse controle de alterações, ele é usado quando a gente quer compartilhar um texto que a gente aprontou, que é de nossa autoria. Por exemplo, imaginem que eu quero mandar um texto para o meu orientador. O meu orientador, ele quer me sugerir umas mudanças, mas ele não quer mexer no meu documento porque é meu, a autoria é minha. Então, ele quer sugerir. Essas sugestões, elas vão ficar sinalizadas para mim. Tudo aquilo que é digitado aparece sublinhado. Tudo aquilo que é excluído aparece taxado. Sublinhou, inseriu, sublinhou. Apagou, colocou linha do meio, que é o efeito taxado. Legal? Dessa forma, eu consigo identificar e aceitar ou rejeitar as modificações propostas. Isso é importante também. Tudo que chegar para mim, eu vou poder validar, seja aceitando ou rejeitando. Vamos lá. Se ele marca a opção final para a exibição do texto, é como se ele estivesse aceitando tudo. Como é que vai ficar o texto? Isso aqui vai sumir, isso aqui vai sumir, isso aqui vai sumir. E vai ficar segundo teste de texto. Segundo teste de texto. Letra A. Aonde está taxado, foi apagado. Aonde está sublinhado, foi inserido. Então, esse teste sumiu o STE e entrou o XTO. Ficando segundo teste de texto. Letra A de alfa. Vamos para o TRE do Pará. Matheus está preparando um relatório no Word no qual os cabeçalhos são diferentes. Cabeçalhos diferentes. Imaginem, eu posso criar um documento onde eu vou ter páginas de tamanhos diferentes. Eu posso ter uma página 4, uma página ofício, uma página carta, tudo no mesmo arquivo? Claro que posso. Eu posso ter uma página em orientação retrato, outra paisagem, retrato, paisagem? Posso? Pode. Posso ter cabeçalho e rodapé diferente, posso ter número de página diferente. Em trabalho científico é muito comum. Você começa com uma numeração em algarismo romano, depois você reinicia com indo-arábico. Pode? Pode. Tem gente que não sabe criar uma porrada de arquivos. Não precisa. Basta trabalhar com as quebras de seção. O nome seção representa pedaço. Então, as quebras de seção, elas vão dividindo o documento em pedaços. Olha comigo. Matheus está preparando um volumoso relatório no Word, no qual os cabeçalhos são diferentes entre si em pelo menos 10 trechos do documento. Para que sejam diferentes, a gente vai ter que ter quebras de seção. As quebras de seção vão permitir configurações diferentes, como se fossem diferentes arquivos, mas dentro de um mesmo documento, né? Dentro de um mesmo arquivo. Legal? Gabarito aí, letra D de delta. Formatação condicional é um recurso do Excel. Inserção de formas é para inserir figuras geométricas. Seta, retângulo, elipse. Pincel de formatação é para clonar uma formatação. E referência cruzada é um conceito interessante também, análogo ao conceito de link. Tanto que referência cruzada está dentro da opção de inserir link. O que caracteriza a referência cruzada é que eu vou fazer um link para trechos
do documento ou de documentos. Enquanto o hiperlink me leva para a web, a referência cruzada me leva para um outro parágrafo, para uma outra página, para um outro trecho do documento em edição. Gabarito, então, gente, ficou letra D de delta. Vamos saindo do Excel, saindo do Word e chegando à parte de internet, conceitos de internet. O que é uma URL? O endereço de um recurso na rede. Aquele www.mprj.mp.br é uma URL. O item 4 é uma afirmativa válida. Agora, vamos bater item por item. O endereço IP, como é que é o endereço IP? W, X, Y, Z. É um endereço numérico, onde cada número pode variar de 0 a 255. Isso é um IP. O IP associado a uma URL não pode mudar ao longo do tempo. Galera, o item 1 está falso. Por quê? É verdade que quando eu tenho uma página, essa página está associada ao endereço IP de uma máquina. Quando eu tenho uma página, eu hospedo ela em uma máquina. Mas nada impede que eu troque a empresa de hospedagem, que eu venha a hospedar aquela página em outra máquina e, consequentemente, vai trocar o IP. Uma página não necessariamente vai morrer numa máquina. Eu posso tirar a página de um lugar e colocar em outro. E se eu colocar em outro, vai mudar o IP. Então, o item 1 é falso. Item 2. Somente uma URL, um endereço, pode estar associado a um IP. O item 2 é falso também. Eu posso ter várias URLs me levando ao mesmo IP. Eu posso, por exemplo, registrar estratégia.com ou estratégiaconcursos.com.br. Ambas vão me levar ao mesmo endereço, ao mesmo IP. João@gmail.com é um endereço IP? Não, gente. Isso é um e-mail. É um e-mail válido. Então, o item 3 é falso também. Por isso, o gabarito dessa questão é o quê? Letra B. Eu só tenho uma alternativa correta, que é o item 4. Beleza? Vamos para a próxima. Agora a gente vai chegando a um ponto do edital bem modesto. A principal característica que define um software livre. Software livre é aquele que é protegido por uma licença pública chamada GPL. E nessa licença existem liberdades básicas, onde o programa pode ser estudado e modificado para qualquer finalidade, pode ser distribuído gratuitamente ou mediante uma taxa, mas ele não pode deixar de ser livre. Todo software livre vai ter que ser livre a vida inteira. Essa é uma característica importante. Todo software livre tem um código-fonte aberto. Vai poder rodar em qualquer equipamento, por isso é multiplataforma. Ele pode ser desenvolvido e compilado para o Windows, para o Linux, para qualquer Android, para qualquer sistema operacional. Todo software livre pode ser acessado gratuitamente, pode ser obtido de graça. Pelo fato de ser multiplataforma, ele pode rodar em qualquer sistema operacional. E ele pode estar disponível para download, por isso ele pode ser obtido gratuitamente. Então, todas as alternativas estão válidas, mas ele quer a principal. A principal característica de um software livre é... E aí, pessoal? É uma questão difícil, hein? Por incrível que pareça. Mas a principal característica é ter o código-fonte aberto. Não existe um software livre sem código-fonte aberto. Professor, e a letra B não é passível de discussão? Olha só, o WhatsApp, ele é gratuito. Ele é um freeware, mas ele não é livre. Eu não sei como é que ele foi feito. Eu não tenho acesso ao código do WhatsApp para personalizar meu WhatsApp. Eu não tenho como. Entenda a diferença entre gratuito e livre. Software gratuito tem uma porrada. Mas nem todo software gratuito é livre. Para ser livre, ele tem que poder ser estudado, modificado, melhorado. Quais são exemplos de software livre? Linux, LibreOffice, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird. A Fundação Mozilla ela desenvolve software livre. Então, Linux, Android, LibreOffice são exemplos de softwares livres. Ok? Todo software livre pode ser estudado, modificado, adaptado. Todo software livre, para isso, tem que ter o código fonte aberto.
Então, a gente vai marcar aí a letra E. Essa é a principal. Eu posso ter um programa gratuito e não ser livre. Eu posso ter um programa que rode no Linux e ser proprietário. Eu posso ter um programa proprietário disponível para download. Eu posso ter um programa que roda no Windows, que tem disponibilidade para o Windows, disponibilidade para o Linux. Mas o software livre ele tem a característica de ter o código-fonte aberto. Muito bem, gabarito letra E. Próximo. Ainda com relação a software livre, analise afirmativas a seguir. Item 1. É definido como qualquer programa de computador que pode ser executado, copiado, modificado e redistribuído. Software livre é definido como qualquer programa de computador que pode ser executado, ele pode ser executado, pode ser copiado, modificado e redistribuído pelos usuários. O item 1 não deixa de estar certo. É o software que os usuários possuem livre acesso ao código-fonte e fazem alterações conforme suas necessidades. O item 2 também. É o software que oferece liberdade de uso por qualquer tipo de pessoa ou organização em qualquer sistema computacional ou em qualquer tipo de trabalho, não sendo necessário comunicar o uso a nenhuma necessidade, nenhuma entidade específica. Não tem pirataria. Então, os 3 itens são verdadeiros. A resposta aí vai ser o quê? Letra E. Beleza? Galera, antes da gente fechar, eu só queria chamar a atenção para alguns detalhes que vieram à minha mente. Então, quando eu penso no Windows, tem uma bobeira em relação à seleção. Quando eu quero selecionar arquivos, por exemplo, eu tenho o auxílio do Shift e o auxílio do Ctrl. O Shift seleciona um intervalo. O Ctrl seleciona de forma aleatória. Como assim? Olha comigo. Eu vou entrar numa pasta qualquer. Eu tenho um monte de arquivos. Se eu clicar no primeiro, apertar Shift e clicar no último, ele seleciona todos. Se eu clicar no primeiro, apertar Ctrl e clicar no último, ele seleciona o primeiro e o último. Onde eu for clicando, ele vai selecionando. Óbvio que se eu não apertar o Ctrl, ele não vai preservar a seleção anterior. Ok? E qual o outro detalhe? O outro detalhe, vamos lá. Eu quero lembrar vocês também a diferença entre as funções mínimo e menor. A diferença entre as funções máximo e maior. Se eu tenho aqui, por exemplo, coluna A, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 7, 8, 11, 3. Se eu colocar igual a mínimo de A1 até A5, o mínimo aí é 3. Se eu colocar igual a menor de A1 até A5, vai dar erro. Por quê? Porque toda vez que tiver a função menor, eu tenho que especificar a posição. Vou, por exemplo, colocar 3 aqui. Esse 3 aqui é o terceiro. Então, o terceiro menor, o que eu vou ter que fazer? 3, 7, 8, 9 e 11. O terceiro menor é o 8. Entendam a diferença entre mínimo e menor. Mínimo é o menor de todos, ponto. A função menor, você necessariamente vai ter que especificar qual a posição do menor que você quer. De maneira análoga, a gente tem máximo e maior. Máximo é o maior de todos e maior tem que especificar a posição. Ok? Essas funções, elas costumam cair muito. Estou entendendo. Outro detalhe, atalhos com a tecla Windows. Vocês têm que lembrar, atalhos com a tecla Windows. Todo mundo tem que lembrar, o edital cobra o Windows 7. Então, o Windows 7 é velho. A gente vai ter o Windows D, o Windows E. Vou colocar só alguns. O L, o M, o R. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Lembra que o Windows D é o desktop. O Windows E é o Windows Explorer.
O Windows L é de lock, vai ser para bloquear o computador. Você vai se ausentar, precisa bloquear a tela. O Windows M é para minimizar. O Windows R é para abrir a caixa de diálogo, executar. E aí, galera, lembra do Alt Tab? Lembra do Alt Tab que alterna entre programas. Alterna entre programas abertos em uso. Lembra do Ctrl ESC? Ctrl ESC abre o menu iniciar. São atalhos de teclado que aparecem em prova. Alt Tab alterna entre programas. Ctrl ESC abre o menu iniciar. Bom, com isso, de fato, a gente vai fechando a nossa revisão de véspera. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham muita tranquilidade amanhã para fazer uma excelente prova. Estou na torcida de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo Instagram. Pode me mandar mensagem lá no Insta que eu estou aqui para ajudar. É @prof.renatodacosta. E depois, obviamente, depois da prova, se tiver necessidade, entre em contato comigo. Se houver necessidade para entrar com recurso, fazer algum tipo de parecer, eu estou à ordem aí para ajudar, beleza? Então, grande abraço para todos, sucesso na prova amanhã e vamos que vamos! Valeu!